Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim o texto: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar? Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, essa passagem que está no Evangelho de Marcos, e também ela consta nos outros evangelhos, é uma passagem que Jesus estava indo para Cafarnaum. E o texto que nós lemos diz que ele entrou outra vez em Cafarnaum. Ou seja, ele já tinha passado por Cafarnaum e ele estava passando novamente. E o texto que nós vemos aqui, no versículo 1, diz que soube-se que ele estava em casa. Ou seja, as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava naquela casa. Então, quando nós vemos o Novo Testamento, nós vemos que Jesus, onde ele passava, uma multidão acompanhava Jesus. Então Jesus, ele ia pregando, ele ia curando as pessoas, e aquela multidão ia acompanhando ele, e as pessoas viam os milagres que ele fazia. Então cada vez Jesus se tornava mais conhecido entre as pessoas. Então, quando eles ficaram sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, eles falaram: então nós vamos lá encontrar com Jesus. Então, como se não bastasse a multidão que ali estava naquela casa, outras pessoas ao redor ficaram sabendo que Jesus estava lá e também foram encontrar Jesus, ver os milagres que Jesus fazia, ver o que Jesus operava naquele lugar. E nós vemos que aqui, o texto que nós lemos, diz que tinha tanta gente, mas tanta gente que nem na porta as pessoas não cabiam. Agora você imagina, será que o lugar que era muito pequeno ou porque tinha muita gente? Eu acho que é porque tinha muita gente. Porque Jesus, ele levava uma multidão. Aonde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. E o texto que nós lemos diz que aquele lugar estava muito cheio. Aí nós trazemos esse texto, essa situação, para os dias de hoje. Nós temos visto muitas igrejas cheias. Tem muitas igrejas que estão cheias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Igreja cheia não significa que Jesus está naquele lugar. Nós temos visto muitas igrejas cheias, mas isso não quer dizer que Jesus está operando naquele lugar. Muitas igrejas, Jesus está operando. Muitas igrejas cheias, Jesus está operando. Mas tem muitas igrejas que Jesus não está operando. Elas estão apenas cheias. Então, quando nós vemos aqui esse texto, quando tinha uma multidão, era porque realmente Jesus estava naquele lugar. Mas hoje, irmãos,
Não estamos nos importando se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, se tem pouca gente, se tem muita gente. Não, o que importa é que Jesus esteja no nosso meio. Muitas vezes nós ficamos preocupados, a igreja está vazia, tem pouca gente. Não se preocupe mais com isso. Se preocupe em saber se Jesus está ou não está no meio de nós, porque é isso que importa para nós. Não estamos preocupados com igrejas cheias, estamos preocupados com a presença do Senhor. Glória a Deus. E depois nós vemos no versículo 2 que diz assim: logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Segunda coisa que eu vejo: igreja cheia não significa que Jesus está operando. E segundo, Jesus estava anunciando a palavra. Ou seja, além da igreja estar cheia, é necessário que esteja pregando a palavra. Porque não adianta você ver uma igreja cheia e não se pregar a palavra. Não adianta você ver as pessoas na igreja e não ouvir a palavra, porque a palavra é que edifica, a palavra é que te fortalece. Então nós temos que ir prestar atenção se a igreja está pregando a palavra. Porque muitos estão pregando muitas coisas, irmãos. Muitos estão pregando muitas coisas e menos a palavra. Mas eu e você, nós temos o discernimento, nós temos o conhecimento, nós estudamos a Bíblia, por quê? Para saber quando a igreja está pregando a palavra ou se ela está pregando uma heresia. Tem muitas pessoas que são enganadas porque não conhecem a palavra. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqueles que não conhecem a verdade ainda estão presos. Mas que nesta noite você venha se firmar cada vez mais na palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos que Jesus ele pregava a palavra, porque é a palavra que tem que ser pregada. Aí depois nós vemos uma outra situação. 4 homens conduzindo um paralítico no leito, na sua cama, e veio trazido para a igreja, ou melhor, pelaquela casa. E veio trazido por aqueles 4 homens. Aí eu fico pensando, irmãos, imagina você nessa situação. Imagina se você fosse um desses 4 que estivesse lá. O que será que esses 4 homens não passaram para trazer essa pessoa na cama, no leito? O que foi que fez esses 4 homens se levantarem, pegarem esse homem que estava no leito e trazer ele para casa para ter um encontro com Jesus? Será que eles eram amigos íntimos desse homem? Ou será que eles tiveram compaixão deste homem? Nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: eles colocaram um propósito no coração. Nós vamos pegar esse paralítico, nós vamos levar para ter um encontro com Jesus. Pode ser que eles passaram por momentos difíceis. Imagina eles andando pela cidade, carregando aquele leito e as pessoas zombando daquele paralítico, zombando até daqueles homens. Porque não é uma coisa comum 4 homens andarem carregando uma cama e uma pessoa na cama. Então eu acho que eles passaram por muitas zombarias. As pessoas devem ter falado muitas besteiras, muitas coisas para eles. Mas uma coisa eu te digo: com tudo que eles ouviram, mesmo assim eles não desistiram. Com tudo que eles devem ter ouvido, eles continuaram no mesmo propósito. Qual que era o propósito? De levar aquele homem na presença do Senhor. Se você colocou um propósito no teu coração, você tem que ir até o fim. Se você colocou algo no teu coração, eu não sei quantas pessoas aqui colocaram um pedido naquela caixinha. Muitos não colocaram. Mas mesmo você que não colocou, saiba que você também vai ser abençoado, porque você está aqui ouvindo a palavra. Não é só os que colocaram um papelzinho que vão ser abençoados, não.
Não só aqueles que fizeram propósito que serão abençoados. Não, o Senhor abençoa todos. O propósito do papel é um particular entre você e Deus. O propósito do papelzinho é você buscar algo da parte do Senhor, algo que só Deus pode fazer. Então aqueles homens, eles colocaram um propósito no coração, eles falaram, não, nós vamos lá, porque nós sabemos que Jesus está naquela casa, e eu sei que Ele pode curar esse paralítico. E eles pegaram o homem e levaram. Até aí, irmãos, normal, eles passaram, eles foram pela cidade, não sabemos a distância que eles caminharam, mas eles chegaram naquele local. Só que quando eles chegaram naquele local, estava muito cheio, lotado, até na porta tinha gente e não dava para entrar. Ou seja, quando eles chegaram naquele local, eles tiveram já um obstáculo, eles já tiveram uma barreira. Ou seja, eles colocaram um propósito no coração, só que quando eles chegaram lá, tinha um obstáculo, tinha algo que impedia que aquele homem tivesse um encontro com Jesus. E muitas vezes acontece isso, irmãos. Você põe um propósito no teu coração, e quando você começa a buscar esse propósito, começa a aparecer as barreiras. Você fala assim no seu coração, eu vou fazer os 4 dias de campanha. Aí você vem no primeiro dia. Quando é no segundo dia, já vem alguma barreira para você não comparecer. Alguma coisa acontece para impedir de você continuar a campanha. Sabe o que é isso? São obstáculos que aparecem na nossa frente, quando nós colocamos algo no nosso coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não desista do propósito que você tem. Não desista do teu objetivo. Não desista daquilo que você veio buscar nesta noite. Porque ainda que o inimigo se levante, Deus te dará força para continuar. Deus te dará força para você continuar até o fim desta campanha. Se você colocou no teu coração, eu vou até o fim, você vai até o fim. Eles tiveram um obstáculo. Qual seria a situação normal? Virar as costas e ir embora, irmãos. Ah, está muito cheio, não vai dar para entrar. O que nós vamos fazer? Ah, vamos embora. Não deu, não deu. Nós tentamos. Fazer o quê? Nós saímos de lá, trouxemos esse homem, chegamos aqui, está cheio, Jesus está lá na frente, nós não estamos nem enxergando Jesus. Como que nós vamos levar esse homem até lá? Não tem jeito. Então vamos embora para casa. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles falaram, aqui está fechado, por aqui nós não vamos passar. Mas nós vamos levar esse paralítico na presença do Senhor. O que eles fizeram? Subiram pelo telhado, abriram um buraco e desceram o homem pelo buraco. Eu quero dizer uma coisa para você. Se as portas estiverem fechadas, nem que você tenha que entrar pelo telhado, mas você vai entrar. As portas podem estar fechadas para você entrar. Os caminhos podem estar todos fechados, mas você passa por cima. Como tem aquela música da Cassiane. Se o mar não se abrir, eu vou passar por cima das águas, não são de Deus. E é assim que você vai passar. Se o mar não se abrir, você passa por cima das águas, mas passa na unção de Deus. Aqueles homens, eles tinham motivo para ir para casa e falar para o paralítico, olha, nós tentamos, mas não deu. Vamos voltar para casa, a gente fala com Jesus, encontra Jesus outro dia. Mas não, eles falaram, não, tem que ser hoje, e nós vamos dar um jeito. Aqueles homens subiram no telhado, abriram um buraco, e diz que eles desceram o paralítico pelo telhado. Eu imagino, irmãos, que eles desceram aquele paralítico, e acho que eles ficaram lá de cima, olhando o que ia acontecer. E a Bíblia diz que eles desceram bem na frente. Aquele país desceu na frente do Senhor.
Ou seja, eles abriram o buraco no lugar certo. E aquele homem desceu. A Bíblia diz que quando o Senhor viu aquele homem, o Senhor falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Tem algo muito interessante nisto que esse homem, nisto que Jesus falou. Quando alguém tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é perdoar os pecados da pessoa. Eu e você, quando viemos do mundo, nós viemos cheios de pecados. Mas o Senhor é aquele que perdoa pecados. E quando Jesus encontrou esse homem, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Na escola dominical, o pastor fez um comentário muito interessante. Quanto mais a pessoa é pecadora, mais ela é agradecida ao Senhor. E nós temos exemplo disso na Bíblia. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, por exemplo, ela fez o que ninguém fez. Ela chorou aos pés do Senhor, enxugou os pés do Senhor. Por quê? Porque ela se considerava uma pecadora. E ela queria agradecer o que o Senhor tinha feito por ela. Então nós vemos que as pessoas, quanto mais ela é pecadora, mais ela vem de uma vida assim bem complicada, bem do mundão, né, como nós dissemos. Quando ela tem um encontro com o Senhor, ela é totalmente agradecida ao Senhor. Muitas pessoas que são usadas por Deus, você pode ver as pessoas cheias de dom, as pessoas que operam maravilhas, muitas pessoas que fazem milagre no meio da igreja. Aí você vai ver a vida que a pessoa levava antes. Você vai ver que é uma pessoa que às vezes assaltava, roubava, se prostituía. Aí quando ela tem um encontro com o Senhor, ela é tão agradecida. Aí você fala: mas por que essa pessoa busca tanto? Como ela busca tanto? Sabe por quê? Porque ela reconhece o que o Senhor fez na vida dela. Ela sabe de onde ela veio e o que o Senhor fez na vida dela. E eu quero dizer algo para você. Reconheça o que o Senhor fez na tua vida. Reconheça de onde Ele te tirou, de onde você veio. E seja agradecido por Ele nesta noite. Lembra-se de onde o Senhor te tirou, para hoje você estar aqui glorificando o nome dEle. Lembra-se de onde você veio, para você estar aqui dobrando o joelho, orando, recebendo as bênçãos. É isso, irmão, nós temos que pensar todos os dias. Onde eu estaria hoje se não estivesse aos pés do Senhor? Onde você estaria hoje, meu irmão, minha irmã, se Deus não tivesse te resgatado do mundo? Onde você estaria? No mundão? Hein, Ayrton? No meio das drogas, no meio das bagunças, no meio dos bailes, no meio das baladas. E muitos nem poderiam estar aqui, porque o diabo já poderia até ter ceifado a sua vida. Mas o Senhor, Ele te resgatou e te trouxe aqui na presença dEle. Aquele homem, ele desceu pelo telhado, e Jesus olhou e falou: filho, teus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou isso, irmãos, aqueles homens que estavam dentro da casa começaram a pensar dentro de si. Eles não falaram, eles pensaram. Porque a Bíblia diz que eles pensaram em seu coração. Eles pensaram assim: olha aí esse Jesus, ele está pensando que é Deus. Só Deus é que pode perdoar pecados. Mas o que eles não sabiam é que Jesus era Deus. Jesus estava ali na condição de Deus, perdoando pecados. E tem um detalhe nesse versículo, que Jesus chama aquele homem de filho. Filho, teus pecados estão perdoados. Ou seja, se Jesus chamou ele de filho, é porque ele estava na condição de Deus.
E eles não perceberam isso. Eles acharam que Jesus estava falando como querendo se passar por Deus, querendo se fazer de Deus. Não, Jesus é Deus. Jesus é poderoso. E eles não sabiam disso. E aqueles homens ficaram pensando em seu coração. Mas uma coisa interessante é que Jesus sabia o que eles estavam pensando. E Jesus sabe o que você está pensando nesta noite. Jesus sabe o que passa no teu coração, meu irmão. Jesus sabe o que passa no teu coração, minha irmã. Jesus sabe o que você está precisando. Jesus sabe o que você veio buscar. Jesus sabe o que você está passando. Antes de você pegar a caneta e preencher aquele papelzinho, fazendo o seu pedido, Jesus já sabia o que você queria. Ele já sabia. Sabe por que você preenche? Para que você venha ficar mais fortalecido. Para que você faça um propósito com Deus. Jesus já sabe do que você precisa. Mas nós fazemos um propósito, nós fazemos um papelzinho, nós fazemos uma oração, nós colocamos uma caixinha, nós fazemos tudo isso. Mas isso sabe para que é, irmãos? Para edificar a nossa fé. É para edificar a minha e a tua fé. Porque quando você faz um papelzinho, você coloca na caixa, aí você fala assim, eu vou fazer um propósito de 4 dias. Aí você coloca no teu coração, aí você se esforça para vir aqueles 4 dias. Não que aquele papelzinho, não que a tua bênção dependa desse papelzinho, não. É para fortalecer a tua fé, o teu propósito. Mas no fundo, Deus já sabe do que você precisa. E eu sinto, irmãos, que Deus está sondando corações nesta noite. Eu sinto que Deus está trabalhando na tua vida nesta noite. Eu sinto que Deus está sondando o teu coração nesta noite. Eu sinto também que Ele vai atender o teu pedido, de acordo com a vontade dEle. Porque não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor que prevalece. Eu sinto, irmãos, que o Senhor está sondando os corações nesta noite. Abre o teu coração. Apresenta o teu propósito, apresenta o teu problema. Fale com o Senhor. Fale no íntimo do teu coração aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar. Porque o Senhor está escutando o teu coração nesta noite. Da mesma maneira que o Senhor sabia o que aqueles homens estavam pensando, Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você veio buscar. Então que você esteja com o teu coração aberto, para que o Senhor possa trabalhar na tua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, quando aquele homem, ele ouviu aquilo, ele deve ter pensado assim, mas por que será que Jesus falou isso? Perdoado estão os seus pecados? Eu vim aqui para ser curado e ele fala, perdoados estão os seus pecados? Talvez aquele homem estivesse pecado muito. Talvez aquele homem tivesse feito muitas coisas erradas. E antes de Jesus curar ele, Jesus perdoou os pecados. Porque a obra que Deus faz na nossa vida é completa, irmãos. Deus não faz nada pela metade, mas Ele faz por completo. Deus não dá bênção pela metade, mas Ele dá a bênção inteira. Então a primeira coisa que Ele fez foi perdoar os pecados daquele homem, para depois Ele fazer a cura. Tem pessoas que só querem ser curadas, mas não querem seguir ao Senhor. Tem pessoas que só querem receber a bênção, mas não querem o dono da bênção. Tem pessoas que só estão interessadas nos seus propósitos, mas não estão interessadas nas coisas de Deus. Mas não, nós temos que agarrar a bênção e o dono da bênção também. A bênção tem que ser completa, irmãos. Glória a Deus. Aí Jesus faz uma pergunta muito difícil, versículo 9. Jesus faz uma pergunta muito difícil para aqueles homens. O que é mais fácil?
Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? É difícil, irmão, essa pergunta. Sabe por quê? Eles devem ter pensado assim: se eu responder, perdoado estão os seus pecados, eu não posso, porque só Deus é que pode perdoar pecado. Então, essa pergunta eu não posso responder. Aí eles devem ter pensado assim: bom, para mim falar para aquele paralítico, levanta-te e anda, eu também não consigo, porque eu não tenho autoridade, não tenho unção, não tenho poder para falar. Então eu também não posso. Então eles ficaram num jeito sem resposta. Eles nem podiam perdoar os pecados do paralítico e também não podiam falar para ele: levanta-te e anda, porque eles não tinham poder, não tinham autoridade. E Jesus fazia isso com os fariseus, com os escribas. Ele fazia perguntas que ninguém sabia responder, ninguém conseguia responder. Mas como Jesus viu que eles não iam responder, no versículo 10 ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui nós vemos que Jesus, ele deu 3 ordens para este homem. Olha que interessante, irmãos. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Primeiro ele diz: levanta-te. É a primeira coisa que Jesus faz. É levantar aquele que está caído. É a primeira coisa que ele faz. Se tiver alguém caído nesta noite, o Senhor está te levantando. Porque o Senhor não quer ver ninguém prostrado, mas o Senhor quer te levantar nesta noite. A primeira coisa que o Senhor faz é te levantar. Eu não sei qual a sua situação, a sua situação espiritual, a sua condição espiritual. Mas se você tiver caído, a primeira coisa que o Senhor fala para você é: levanta-te nesta noite. Levanta-te nesta noite. E o Senhor falou para aquele paralítico: levanta-te. A segunda coisa que ele falou: toma o teu leito. Isso quer dizer uma coisa muito interessante, irmãos. Quando aquele paralítico saiu de casa para vir onde estava Jesus, a cama que trouxe ele. Ele veio na cama. Aí Jesus falou assim: pega o teu leito e vai. Ou seja, a situação inverteu. Ele veio trazido pela cama, mas ele ia voltar com a cama debaixo do braço. Ou seja, ele que ia levar a cama. Entendeu o mistério? Ele veio carregado, trazido pela cama. Aí Jesus falou assim: ó, pega a tua cama e vai. A situação inverteu. Ele pegou a cama e foi. E eu creio, irmãos, que Jesus está mudando a situação nesta noite. Eu creio que Jesus está invertendo a situação nesta noite. Se você estava como um derrotado, agora você vai sair daqui como vitorioso. Se você estava como uma pessoa triste, você vai sair daqui alegre. Se você estava aqui vazio, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. A situação vai inverter nesta noite, eu creio. Se você sai daqui cabisbaixo, se você entrou cabisbaixo, você tem que sair de cabeça erguida. Porque é isso que Jesus fez com aquele homem. A cama não te trouxe? Pega esta cama e agora é você que vai levar ela. É isso que Jesus faz. Jesus, ele muda a situação. Se tem portas fechadas na tua vida, você tem que sair com as portas abertas. Se o mar está fechado, o mar tem que se abrir para você poder sair. Foi isso que aconteceu com aquele paralítico. Pega o teu leito e sai. E a terceira coisa que Jesus falou para aquele homem:
vai para a tua casa. Por que será que Jesus falou isso para aquele homem? Vai para a tua casa. Talvez, irmãos, tenha algum motivo para que aquele homem voltasse para a casa, para que as pessoas vissem o que Jesus fez na vida dele. Um homem que sai na cama, sai no leito paralítico e volta andando para casa. Imagina como aquele homem chegou, irmãos, em casa. Agora vamos voltar mais um pouquinho. Você imagina aqueles homens que ficaram no telhado quando ouviram a cura que aquele homem recebeu? Eu fico imaginando aqueles homens que ficaram lá no telhado olhando. Aí Jesus fala para ele, ó, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Aí aquele homem se levanta da cama e os amigos dele lá no telhado olharam e viram aquilo. Imagina o que eles sentiram. Imagina aquele homem falar assim, olha, vocês aí que me trouxeram, olha como eu estou agora, eu recebi a minha bênção, recebi a minha cura, eu fui curado. Imagina como ele não foi agradecido pelo esforço daqueles homens. Imagina a fé daqueles homens que trouxeram também. Se eles não eram convertidos, eles se converteram na hora. Porque valeu a pena o esforço daqueles homens de trazer aquele paralítico. Você está vendo como vale a pena você se esforçar? Você está vendo como vale a pena você fazer um esforço e estar na presença do Senhor? Muitas pessoas não querem fazer esse esforço, esse sacrifício, e acabam perdendo a bênção. Aí Jesus fala para aquele homem, vai lá para a tua casa. Eu imagino aquele homem chegando em casa, e todos aqueles parentes dele vendo ele entrando com a cama debaixo do braço. Imagina o testemunho. Imagina quantas vidas não devem ter se convertido com este homem. Irmãos, Deus quer nos usar como testemunhas. Deus quer usar a tua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Aquele homem, quando chegou em casa, andando, deve ter feito com que muitas vidas viessem aos pés de Jesus. E pode ser que Deus esteja falando com alguém nesta noite. Deus quer usar você para converter os seus familiares. Deus quer usar a tua vida para que seus parentes venham para a igreja. Talvez Deus esteja te levantando nesta noite para que você chegue na tua casa e fale do amor do Senhor. E que vidas venham a ser trazidas para a igreja. Talvez seja isso que o Senhor queira de mim e de você nesta noite. Usar a minha e a tua vida para que outras vidas sejam alcançadas. E provavelmente pessoas que estão muito próximas de você. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o último versículo, versículo 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Eu encerro esta mensagem, irmãos, lembrando você que existe uma semelhança entre esta mensagem desta noite e a de quarta-feira passada. A de quarta-feira passada, Jacó segurou o anjo e ele perseverou. Ele não largou o anjo. E a mensagem de hoje diz que aqueles homens, mesmo vendo que eles não podiam entrar, eles perseveraram e entraram pelo telhado. Se você não conseguir entrar pela porta, entra pelo telhado. Mas persevera. Persevera no teu propósito. Porque o Senhor está falando conosco nesta noite. Para nós não desistirmos dos nossos propósitos. Então que nesta noite você tome posse desta palavra. E que você seja fortalecido mais uma vez. A perseverar naquilo que você veio buscar. Nós estaremos orando novamente pelos nossos pedidos.
Quem não fez, ainda tem tempo de fazer, pode fazer, colocar lá. E vamos mais uma vez orar e buscar a Deus. Porque eu creio, irmãos, que o Senhor está no nosso meio. E Ele está contemplando os nossos pedidos nesta noite. Amém? Não desista. Continua firme naquilo que você está buscando. E eu creio pela fé que o Senhor Ele vai te dar vitória. Amém? Aplauda ao Senhor nesta noite.